Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com os irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa de mais de um século no plano físico. Pedimos, Mestre Jesus, que a nossa irmã que vai fazer uso da palavra tenha o auxílio desses irmãos, e com certeza assim o será. Que assim nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, dando sequência então ao estudo Relações Além-Túmulo. Uma boa tarde então para todos nós. Continuamos a estudar esse assunto que esclarece bastante a gente dentro da doutrina de Kardec. Por quê? Relações além-túmulo, o que mais tem é literatura a respeito disso. Tem muita, aliás, quase toda ela fala sobre a vida espiritual, os espíritos no plano espiritual, mas vamos combinar que tem coisas que a gente lê que não tem como a gente achar que aquilo ali é real, né? É real. Porque é aquilo que a gente tem falado aqui. O espírito, quando ele está fazendo a passagem é aquele tempo, né, que ele leva para se desligar da sua encarnação passada, daquela que ele acabou de deixar. Então, ele ainda está muito ligado às coisas desse mundo. Os seus pensamentos são desse mundo. Então, ele vai ligar as coisas, com certeza, que ele viveu, que ele gosta, né? Zé Manel costumava brincar dizendo que ele ia plasmar cavalos, né? Eu vou plasmar meus cachorros, meus cães, né? Porque eles vivem no meu pensamento, né? Agora, evidentemente, quando eu terminar de fazer minha passagem, né? Quando eu compreender a minha situação de desencarnada, eu não farei mais isso. Porque eu vou entender que, né, o que a gente estuda aqui? A gente estuda aqui que o princípio espiritual, ele vem desde aquele início, percorrendo os reinos da natureza, né? Todos eles, passa aí pelo reino da inteligência inferior, como princípio espiritual, não é espírito ainda. Então, no reino dos animais, né, os nossos animais queridos aí, é princípio espiritual, tem a alma, né, porque a alma é quando esse princípio espiritual está numa organização material. Então, ele tem alma, mas ele não é ainda um espírito, porque o espírito, ele reúne todos aqueles quesitos importantes para que ele possa desenvolver por si mesmo, através do livre-arbítrio, que foi o que lhe foi dado junto com a consciência, no momento em que ele adentra um reino da inteligência superior, o reino hominal. Então, aí ele é um espírito. Então, ele ainda, né, os nossos bichinhos, os nossos animaizinhos não têm espíritos, eles não são espíritos, eles são um princípio espiritual, têm uma alma, e eles estão percorrendo esse caminho evolutivo até lá. Então, a gente, então, principalmente nós que estudamos doutrina espírita, estudamos essa evolução toda aí, né, essa passagem aí do princípio espiritual pelos reinos, nós entendemos que eles não têm erraticidade, eles não vão ficar brincando com a gente na erraticidade, igual que eles fazem aqui no plano material, que eles são aproveitados quase que imediatamente num outro corpinho para seguir o seu processo evolutivo. Eles não têm livre-arbítrio. Esse quase que imediatamente, é evidente que existe aí um tempo que nós não conhecemos, que nós não sabemos como é que é. Então, não podemos dizer assim,
Aquela pessoa que fala assim, eu vi o meu gatinho que morreu. Eu vi o meu cachorro que morreu. Eu não posso dizer que essa pessoa não viu. Eu não posso garantir isso para ela. Porque como o animal, o princípio espiritual, ele não vai viver na erraticidade, mas existe um tempo para que ele seja aproveitado num outro corpo para continuar a evolução dele. Então, esse período, a gente não sabe a durabilidade dele. Então, provavelmente, assim que esses animais são retirados, saem do corpo físico, porque o corpo físico não oferece mais condições, a gente percebe que o animal, quando ele está muito doente, ele é muito instintivo, ele é por instinto, porque a inteligência e o raciocínio dele são bem menores que os instintos dele, porque os instintos é que os guiam ali. A inteligência e o raciocínio, ela entra no sentido de preservar a sobrevivência deles ali, a existência, a vida deles ali. Então, eles fazem coisas que parece que realmente eles estão raciocinando. Não, eles estão raciocinando. Eles estão, mas é um raciocínio limitado. Não é aquele que nós temos sem limite. Então, o instinto é muito maior. Então, quando o animal está muito doente, ele percebe, ele sabe por instinto que ele não tem mais condição de vida. Ele sabe disso, ele tem certeza. Mas ele tem certeza não como nós temos. Nós, se estivermos com uma doença grave, o médico vai falar, olha, é um estado terminal, é um estado que está muito grave, a medicina não tem mais muito o que fazer, a não ser os cuidados paliativos, para dar uma boa qualidade de vida, até quando, não é, a vida se sustentar aí nesse corpo que está doente. Então, nós somos espíritos, somos humanos, e a gente sabe e tem conhecimento da morte. O animal não tem. Ele não tem conhecimento que ele morre, ele não tem conhecimento da morte. Ele sabe, por instinto, que ele não tem mais condição de viver naquele corpo ali, mas ele não sabe que ele está morrendo, ele não tem esse conhecimento, essa claridade aí, ele não tem. Nós é que temos. Então, o que acontece conosco? Como nós sabemos sobre a morte, e principalmente nós que estudamos doutrina espírita, a gente sabe que até o último segundo de vida, ele é valiosíssimo na nossa existência, porque pode ser que no último minuto de uma vida, ela faça uma catarse, ela se transforme naquele último minuto. Ela desfaça ódios, mágoas, pode ser que naquele último minuto isso aconteça. Já houve casos assim, né, relatados depois pela própria alma. Então, é importante, quando a gente sabe que a gente está muito doentinho, o que a gente faz? A gente procura se alimentar um pouco melhor, nutrir melhor o corpo, para ir dando condições ao corpo de se sustentar enquanto ele tiver vida. Enquanto a vida for importante ali, e toda vida importa, e todos os minutos de uma vida importam. Por isso que o Espiritismo radicalmente contra a eutanásia. Todo minuto, toda vida importa, tudo na vida importa. Então, a gente faz isso. A gente se preserva. O animal é o contrário. Quando ele vê que o corpo dele não está mais oferecendo condições, ele não come, ele não bebe. Quem teve animal já com doente, morreu doente, tudo, percebeu isso. Você tenta dar o alimento, ele repudia o alimento, ele devolve o alimento, ele não bebe a água, os donos entram em desespero, porque estão vendo aquele bichinho sofrer, mas ele sabe que aquele alimento para ele não adianta mais, que aquela água para ele não adianta mais, porque o corpo está para ele instintivamente, ele sabe, inativo, ele não vai viver. Então, ele mesmo faz esse processo aí. Aí, o que acontece? Morre. O corpo morre. Esse princípio espiritual se desprende.
evidentemente, ele já estava se desprendendo antes, quando ele já estava repudiando o alimento, ele já não estava mais ali. Né? Tanto que, às vezes, quando a gente olha para um bichinho que está muito doente, ele já não tem mais o mesmo olhar, já não está, o princípio espiritual já está se separando dele. Então, até que ele seja reaproveitado num outro corpinho, né, que aquele princípio espiritual seja colocado num outro corpinho, ele pode permanecer por ali. Isso não demora muito. Não demora muito, né? A gente não tem ideia de quanto tempo. Tem respostas que a gente não tem. E tem pessoas que falam, não, eu vi o meu cachorro dentro da minha casa, eu escutei ele dentro da minha casa. E faz a mesma coisa, aí o outro fala, tá maluco, tá com impressão, não, isso aí pode ser? Pode, mas um tempo muito curto. É um tempo muito reduzido, muito. Porque eles não ficam muito tempo, eles não têm erraticidade. Então, esse quase, tá? Essa palavra quase, ela é muito importante nessa resposta. Isso quer dizer que não é assim. Morreu, foi aproveitado ali mesmo, naquele lugar ou em qualquer outro, imediatamente. Não tem essa palavra imediatamente lá. E as palavras que Kardec usou, o texto que Kardec fez, foi para se aproximar o máximo da veracidade ali. Então, quando ele colocou esse quase, não foi por acaso. Que ele poderia colocar assim, os animais não têm erraticidade, são aproveitados imediatamente após, né? Ou tirar até o imediatamente. Tira, bota, são aproveitados em outro corpinho que está se formando. Tá, aí não tem nada que você se baseie, que você se prenda, porque não tem nada, né, fazendo uma qualificação aí. Mas ele diz assim, quase que imediatamente. Então, esse imediatamente mostra que não demora. É evidente que a palavra denota isso. Imediatamente não demora. E o quase diminui, diminui não, aumenta um pouco essa demora. Esse quase imediatamente que ele usou ali, essa expressão quase imediatamente, tira o imediatismo, ao mesmo tempo que mostra que não demora. Então, é quase que imediatamente. Quer dizer, nesse período desse quase aí, onde eles ficariam? Ficariam onde eles estavam mesmo. Provavelmente assim. Ficariam onde estavam. Mas é muito pequeno o espaço de tempo, realmente. A gente não sabe quanto, mas é pequeno. Então, passado um bom tempo aí na Terra, você não vai mais visualizá-lo, porque ele já está em nova experiência, ele já está em outra coisa. Então, quando o espírito, recém-saído do corpo físico, ele está fazendo o passamento, eu li essa palavra e dentro do próprio Kardec, eu não anotei onde foi, mas eu vou achar para vocês, eu achei muito interessante, porque as pessoas usam muito umbral, né? Umbral. E umbral nada mais é que uma passagem. O que é umbral? Umbral é soleira de porta. Umbral é soleira de janela. Ali. Soleira não, soleira na porta. É onde a gente bota os cotovelinhos quando a gente quer ver alguma coisa do lado de fora. Fazer uma fofoquinha do lado de fora. A gente fica com os cotovelinhos lá no umbral da janela. E a soleira da porta é umbral. Então, é passagem, tá vendo? Conotativamente, é passagem. Aí, quando a gente fala em umbral, aí já entra aquela visão dantesca, né? Daquele lago pegando fogo, daquela lama e os espíritos subindo e descendo, aquela coisa. Aí dá uma imagem horrorosa, né? Que não condiz com a realidade da dimensão espiritual. Então isso não existe? É mentira? Existe no momento em que está sendo sustentado por algum espírito plasmando aquilo. É momentâneo, é criação mental. Nós fazemos as nossas criações na Terra com o barro, fazemos casas,
manipulamos o material todo. O material que o espírito usa para fazer suas criações é o fluido cósmico. É o material mental que ele vai trabalhar na sua mente. Ele usa aquele material com a força do seu pensamento. Ele vai lá e cria imagem. A gente faz isso o tempo inteiro, independentemente da nossa vontade, a gente faz isso. Nós criamos imagens com o nosso pensamento, independentemente da nossa vontade. A nossa vontade é a criação boa ou ruim. Aí a nossa vontade, ela é suprema, numa criação ruim ou boa. Agora, na criação, isso é simultâneo. Pensou, criou. Né? Pensou, pintou o quadro. Porque o pensamento é um atributo da alma. No que pensa, a alma está acoplada ali ao perispírito, aos fluidos do perispírito. Então, pensou, esse pensamento se faz visível no perispírito. Então, é um quadro pintado. E é isso que acontece quando o espírito desencarna. Ele faz isso, ele pensa, só que ele não tem matéria de corpo físico. Aquele pensamento forma uma imagem mesmo, como nós vemos aqui, uma imagem montada aí por matéria pesada. Então, se o espírito ele mentalizar uma coisa assim, um lago, né, cheio de lama e foguinhos saindo e espírito levantando e abaixando, aquela cena dantesca, vai ter. Aí alguém sintonizado com essas almas visualiza aquilo lá. Ah, existe. Isso existe. Não existe. Isso está tendo uma existência momentânea, sustentada pelo pensamento de alguém, de algum espírito. Aí sim, mas o que existe, existe. Não depende só do pensamento das pessoas. Não é? Então, existe. Agora, do jeito que é colocado nessa literatura aí, não é bem assim. Então, eu prefiro colocar passagem do que umbral, para não dar essa ideia dantesca, né? Do espírito sofrendo no umbral. Isso aterroriza sem necessidade. Né? O espírito, ele tem perturbação? Claro que ele tem. Quando ele sai da matéria, ele fica perturbado. Ele está ainda imantado com as coisas dele, com seus afetos, com a sua vida, com o seu trabalho, com tudo isso ele está imantado. Só que isso não vai durar muito. Só o tempo dele compreender que ele não tem. Ele vai para a casa dele, ele conversa com as pessoas, ninguém responde. Ele vai para o trabalho, ninguém vê, ninguém responde. Nem o melhor amigo dele no trabalho fala, mas o que está havendo? Ele acaba se convencendo que ele não está no plano que ele pensa que ele está. E nós que estudamos e sabemos que isso é uma realidade, a gente logo desperta. Então não demora tanto. Aí sai daquele estado de perturbação, percebe que não pertence mais ao plano da matéria, que continua a viver, porque se toca, se vê, mas ao mesmo tempo que ele se toca, ele acha estranho, porque ele passa pela parede, ele passa pelas portas. Então ele fala, eu não tenho mais o meu corpo, porque antes eu não passaria por uma porta, nem por uma parede. Então o espírito, ele vai, e com auxílio de quem? Que a gente não pode esquecer? Anjo da guarda. Que não nos deixa, está sempre conosco. E aos poucos ele vai nos ajudando a compreender isso. Então, nesse processo aí da passagem, a gente plasma muita coisa. Então, eu poderei plasmar o meu bichinho? Claro que poderei. Não é ele que vai estar ali comigo. Ele já deve estar lá em outro corpo, lá fazendo a evolução dele. Mas ele está em mim. Ele está no meu pensamento. Ele está no meu arquivo mental. Então, ele vive em mim. Né? Porque os nossos animais vivem em nós. Há de eterno. Né? No nosso pensamento. Aí, o que ocorre? Eu plasmo ele. Eu plasmo o meu bichinho.
Vai ter movimento? Claro que vai. Forma pensamento tem movimento. Isso já foi, inclusive, fotografado por N.B. Sun e outros tantos estudiosos, né, do pensamento. Então, tem movimento, com certeza. É o fluido. Você faz o que você quer com ele, o espírito, o que ele quer e o que ele pode. Então, o que acontece? Depois que eu entendi, que eu passei, que eu fiz a minha passagem, que eu vi que eu já estudei, que os animais não ficam... Eu não vou ficar plasmando meus bichinhos mais. Eu não preciso mais disso. Estou feliz, eu vou ficar feliz que eles estão fazendo a evolução deles e quando chegar o momento, eles também vão se tornar um espírito, como nós nos tornamos. Então, aí a gente para. Então, as nossas criações mentais, nas nossas relações além-túmulo, elas existem dentro das necessidades da alma. As criações dentro dessas relações, dentro das necessidades da alma. Isso então, ela não tem existência, são abstratas, digamos assim. Né? Que no mundo material, substantivo, ele caracteriza as coisas, né? Dá nome para as coisas, né? Mas quando ele é abstrato, ele não tem existência própria. Só se alguém sentir. Então, são os pensamentos, são os desejos, né? Ódio, vingança. Ódio não tem existência própria. Ele só existe quando alguém o sente. Então, é assim na dimensão espiritual. As criações são abstratas. Elas só existem enquanto o espírito está necessitando de ter aquilo ali. Depois isso passa. Né? Então, as relações entre os espíritos funcionam dessa maneira. E não é bem isso que passa essa literatura. Por isso é que a gente fala, tudo pode ser lido, mas estuda a codificação. Procura o laboratório do mundo invisível do Livro dos Médiuns e vão entender como é que se forma, como é que a gente faz forma das coisas, como que a gente faz a roupa da gente na dimensão espiritual. Um espírito recém-saído aqui do mundo não é superior. Ele vai fazer relatos que ele vai ver, mas aquilo que a visão dele consegue observar, a visão espiritual dele consegue observar. Então, não é que seja mentira, existe tudo aquilo, existe, mas momentaneamente, por um tempo determinado. Não é uma verdade da dimensão espiritual. Então, podem ver que essas criações, nessa literatura que a gente vê, e muitos estudam só nela, espiritismo, é tudo igual à Terra. É tudo igual à Terra. Ora quantos mundos tem espalhados por esse universo? Será que são todos iguais à Terra, com o mesmo material da Terra, com a mesma cadeira, com a mesma mesa, com a mesma cama? Claro que não. Por como que essa literatura ela só apresenta esse tipo de imagem, de edificação? Porque os espíritos estão imantados nessa faixa. São espíritos recém-saídos de um plano como a Terra. Então, vão plasmar o que conhecem, o que vivem, o que gostam. Isso não é a verdade dos mundos do universo. Então, não é a verdade do universo. Por isso que quando a Kardec explica isso muito bem, porque os espíritos explicaram isso muito bem, está muito bem explanado no Livro dos Médiuns, essa criação. Então, a gente pode reparar que é um mundo, que isso aqui é uma cópia grosseira do mundo espiritual? Não. Não é do plano dos espíritos, é de um dos planos dos espíritos. Quantos tem? Né? Quantos tem? Então, é uma cópia grosseira daquele nível evolutivo que existe, que está na dimensão espiritual, onde nós nos encontramos. Mas nós nos encontramos numa faixa inferior ainda, na dimensão dos espíritos. Então, a nossa dimensão dos espíritos, ela é a dimensão que a gente já alcançou, mas não é a que existe na dimensão dos espíritos superiores, puros, e assim vai.
Então, os espíritos constatam a sua individualidade pelo perispírito e muitos dizem que o espírito puro não tem mais perispírito. Tem que ter. Porque Kardec fala sobre isso. Porque é através do perispírito que ele constata a sua individualidade, mesmo os puros. Só que o perispírito está na razão da pureza da alma. Quanto mais a alma progride, mais ela tem o seu perispírito purificado. Então existe, só que no espírito puro é tão simbiótico que quase não tem diferença. Mas existe, porque é através disso que constata a sua individualidade. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra, do tipo assim, né? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo, eles respondem, logicamente, sim, e assim, de geração em geração. Por quê? Porque são espíritos que se relacionam, não só no plano material, como já tiveram inúmeras relações aí no plano material, e continuam tendo no plano espiritual, só que de forma diferente. Muito diferente da que tem aqui, né? Kardec, então, continua perguntando, mas como se reconhece? Aquele pergunta, Kardec era ótimo, aquele pergunta, os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? Sim. Mas como? Explica, como? Não tem muita explicação, tem coisa, né? Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se reconheceram na Terra, se conheceram na Terra, e eles dizem: vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Quer dizer, vem tudo. O espírito que saiu da passagem, fez o passamento dele, ele está liberto daquela imantação que o prende às coisas deste mundo. Ele só está liberto disso, dessa imantação, mas ele já entendeu que ele está fora disso. Quem precisava de tudo aquilo era o corpo. E ele interagia com o plano material, através do corpo, e ele sabia disso. Então, quando ele vê que isso tudo acabou, ele continua com toda a sua lembrança, aliás, agora mais clara, mais viva, mais compreendida. Aquilo que ele não compreendia no mundo material, ele passa a compreender num plano dos espíritos. Aí ele entende por que aquele amigo fez determinadas coisas com ele. E que ele aqui achava que ele estava errado. Ele entende, não, ele fez porque eu precisava resgatar algo que fiz a ele muito antes. Então, a visão da alma é completamente diferente. Quer dizer, é dessa maneira, eles se conhecem porque eles veem tudo. E aí é que entra aquela questão, muitas vezes, quando uma pessoa desencarna, e a gente não tinha aquela afeição toda por aquela pessoa, e desencarnou, e a gente continua tendo os nossos senões a respeito, né, daquela pessoa. Mas aí o que ocorre? A gente começa a achar, mas que bobagem, né? Todo mundo vai um dia, a gente fica aqui criando problema, um outro. Aí começa a analisar e começa a ter uma certa claridade nesse pensamento aí, muitas vezes causado pela própria alma que foi e que já entendeu, que fala, fulano, eu entendi. E a gente começa a entender também. Porque aí você pode conversar, fulano, olha, eu pensava isso de você, mas eu devia estar errado. Acho que estava errado mesmo. Então, essas pazes, digamos assim, começam a ser feitas. E esses que eram inimigos passam a ser amigos. Quantas vezes um cobrador, um obsessor, que faz uma bagunça dentro de uma família, após compreender, ele se torna amigo.
E amigo mesmo. Amigo de verdade. Porque entendeu. Então, esse é o objetivo da doutrinação. Esse é o objetivo, nas reuniões mediúnicas, dessas almas terem a bênção da comunicação e poderem explanar as suas raivas, os seus rancores, porque ali isso pode se dissolver. Porque ele pode ser levado, e normalmente é levado a uma vida ou tantas outras passadas, através do trabalho daquele mediador que está ali, e ele faz isso com a maior facilidade, que ele não tem mais o corpo. Para a gente fazer uma regressão a vidas passadas é mais complicado, porque a gente tem um corpo físico que abafa isso aí. E há que o profissional faça um bom trabalho de emancipação da alma para que ela possa não ir ao passado, mas trazer o passado até o seu presente, que é o que ocorre. Ela não vai ao passado, ela traz o passado ao seu nível de consciência. Mas se o doutrinador não for, se o médico não for muito bom, o terapeuta, ele pode não conseguir anular isso. E esse passado ficar no seu nível de consciência e atormentar a sua vida. Então, é muito perigoso isso. Né? Isso existe em casos extremamente necessários, e isso é fato. Agora, por curiosidade, nunca deve ser feito. A gente nunca, por curiosidade, deve fazer um trabalho de magnetização, seja lá o que for, por curiosidade, e entrar num estado alterado de consciência para trazer o passado até o nível de consciência, porque se ele não voltar, se o terapeuta não conseguir fazer o reverso, isso dá uma confusão e pode piorar muito a situação dessa alma. Então, o mais importante é deixar que as coisas aconteçam naturalmente, porque quando há uma necessidade para isso, isso acontece. Acontece em sonho, acontece numa conversa com um amigo, acontece numa revelação, muitas vezes, que um amigo comum faz e que clareia tudo. Então, a gente não pode ser tão, assim, ansioso para poder saber coisas que, se foram esquecidas para a encarnação de hoje, é porque deveriam ficar dessa forma. Porque pode atrapalhar mais do que ajudar. Né? Então, a bênção do esquecimento no momento da encarnação, do preparo para a encarnação, é extremamente importante, para que a alma tenha mais liberdade para agir na sua atual oportunidade. Né? Então, vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte, e é assim que nós nos reencontramos na dimensão espiritual. Aqueles que conviveram conosco e que já se foram, eles não estão longe de nós. A gente sempre fala isso aqui, estão perto no sentido assim, estão sabendo de tudo. Não precisam estar na nossa casa, eles não têm mais o corpo. Né? Então, é o veículo que eles usam para se aproximar, é o fluido cósmico. E nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Mesmo quando encarnados, a gente está mergulhado nele. Tudo está mergulhado nele. Né? Então, a diferença é que, encarnados, a gente tem um corpo pesado que dificulta as relações com a dimensão espiritual. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Atentem para a pergunta, né? Sempre a pergunta é quase mais importante que a resposta. A alma, ao deixar os despojos mortais, quer dizer, olha essa expressão, ao deixar os despojos mortais, é assim que morre o corpo. Né? Isso aí quer dizer, assim que morreu o corpo. Então, ao deixar, tá? É assim que aconteceu. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente, olha esta palavra, olha este advérbio aqui, fazendo toda a diferença para o verbo ver. Não é que ver todos nós vamos ver. Agora, imediatamente?
Aí já diminui a questão, né, do tempo. Então, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, e eles respondem o quê? Imediatamente, nem sempre. Né? Lógico que não, né? Por tudo que a gente já estudou, colocando isso à análise da razão, não pode ser. Não pode ser. Se a resposta fosse diferente, tinha que questionar Kardec, que deixou passar uma coisa assim, né? Então, imediatamente, nem sempre o quer dizer que, às vezes sim. Estão reparando? Olha só, imediatamente, nem sempre. Tem um nem aqui negando, que nem sempre é imediatamente. Então, quer dizer que pode ver, imediatamente. Né? E muitas vezes eles vêm nos buscar. Né? Mas veja bem, eles vêm nos buscar porque está na nossa hora. Uma vez eu falei um negócio desse, o parente tinha morrido, aí ela, pelo amor de Deus, não deixa vir me buscar. Minha filha, não é agora não, é quando você tiver que ir, você vai até gostar, né? Dessa recepção. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria? Pensem a respeito disso, né? Um parêntesezinho aqui. Quem não gostaria de chegar do seu momento da sua passagem, que ao deixar o corpo físico, percebeu-se fora do corpo físico, olha para o ladinho assim, já não mais com os olhos materiais, e vê a pessoa querida ali do seu lado, aquela que já partiu já há um tempão. E que é um amor na sua vida. Olha, quem não gostaria disso? Né? E isso acontece? Acontece. Acontece. Sempre? Nem sempre. Tá aí. Nem sempre. Pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. A passagem. É necessário fazer a passagem. Algumas vezes, já aconteceu aqui, na nossa reunião mediúnica, do espírito dar a comunicação, perturbadíssimo ainda num estado que, né, há uma confusão, um tumulto no seu pensamento, na sua situação, e outro médium, simultaneamente, isso só acontece nesses casos, porque as reuniões mediúnicas, quando elas são, vou tirar isso aqui que eu acho que ele está mais sujo que o grau do olho, que não é muito bom. Então, o que acontece? Só acontece uma comunicação simultânea quando o espírito que vai se tornar visível ali através, não da aparência, mas da aparência também, se houver um médium vidente, né? Mas dando a sua passividade, junto com o outro, se tiver conexão, essa comunicação. Então, teve uma vez muito bonita, inclusive, que foi essa comunicação, essa reunião. Porque chega o espírito tumultuado, muito ainda desesperado, ainda numa condição de perturbação muito grande, e, de repente, o mediador percebe a presença do outro espírito com o outro médium, que ele vai sintonizado, porque o mediador tem essa capacidade de fazer essa sintonia com o outro, né? E quem está lá estava a mãe dele. A mãe dele. A mãe dele veio auxiliá-lo desde o momento da sua passagem, da sua morte. Estava com ele, mas ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver, ele não conseguia perceber, mas ela esteve com ele todo o tempo, cuidando dele. E ela estava num ponto mais à frente dele,
e ela teve a permissão de auxiliá-lo, ela então veio recebê-lo, e foi com ele para a dimensão dos espíritos, levou com ela, tratando dele, mas ele não conseguia perceber. Mas com o decorrer do tempo, entre aspas, né, do tratamento que estava sendo feito, ele já tinha condição de perceber, mas não via ainda. Ele foi percebê-la na reunião mediúnica. Então, quando o mediador falou, olha quem te trouxe aqui. Quando ele falou que ele não sabia como é que ele tinha chegado ali, e que ele não sabia que lugar era esse, aí o mediador falou assim, tá, você pode não saber que lugar é esse, mas vai saber quem te trouxe aqui. Olha quem te trouxe aqui. Foi na hora que a mãe deu passividade, né? Estava com outro médium, e ele observou a mãe. E aí foi aquela emoção enorme, né, dele, porque ela já estava um pouco acima dessa questão das emoções, né? Aí que ela fala para ele que todo o tempo ela esteve com ele, mas ele não a via. Então, o estado de perturbação, a alma não percebe o que está acontecendo com ela, né? Então, ele se acalmou, ele saiu daquele estado de perturbação, mas isso aconteceu porque ele já estava em condições, por isso que não veio antes, né? Então, ela o levou. Então, aí a comunicação terminou, mas foi uma comunicação linda. Então, a gente vê essas coisas na prática. O que a gente aprende na doutrina, a gente vê na prática acontecer aqui, nessa ou em qualquer outra, né, reunião mediúnica. Então, existem reuniões mediúnicas ruins, pesadas para a gente, mas existem essas, né, que a gente sai daqui assim leve, né, na certeza absoluta daquilo que está estudando, que está no caminho certo. Então, é sempre uma bênção, né, quando isso acontece. Bem, então, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Como que ela é recebida ali, né? Todos são recebidos da mesma forma? Aí a gente vem logo o egoísmozinho, né? Aquela, fulano é pior do que eu. Não pode. A gente nunca pensa assim, eu não vou ser recebido igual o fulano, não. Fulano está mais alto que eu. A gente pensa o contrário, né? Porque a gente é ótimo, né? A gente é a maravilha. Nós somos a rainha, né, do pedaço, ou o rei do pedaço. Então, olha só. Há do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, e a do mal como um ser que se despreza. Pesa, né, isso aqui? Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, mas os espíritos não foram nem um pouquinho delicados aí, né? Porque toda a humanidade da Terra aí, nos seus 70%, vai ser desprezada. Então, vai ter uma minoria aí porque a Terra é um plano de provação e expiação. Quem está nela é espírito inferior. Espírito inferior não é justo, né? Não consegue ser justo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não é no todo. Então, a gente fica imaginando, nossa, todos vão ser desprezados. Né? Quando a gente olha assim, é por isso que a gente tem que estudar aquilo ali, interpretar legal. A do mal como um ser que se despreza. Olha, gente, se a gente for procurar a palavra desprezar, né, o verbo desprezar na sua significação, a gente vai encontrar muito sinônimo para ele. É que a gente coloca, muitas vezes, uma conotação ali e deixa aquilo ali. Como se aquilo ali fosse a única significação daquela palavra. Quando a gente fala aqui, quando a gente né,
aquele profissional assim que trabalha num controle de qualidade. Então, ele é orientado a quê? Ó, fulano, se não tiver dessa maneira aqui, despreza. Então, separa, deixa para lá. Não seleciona, porque tem problema. Aí vai para a segunda escolha, mais baratinho, que o problema não vai prejudicar o uso. Né? Acontecem essas coisas. Então, separa. Então, olha, são muitas as interpretações para essa palavra. Mas, nesse sentido aqui, a interpretação para ela, o sinônimo para ela aqui, ele não tem a mesma consideração. É diferente de ser desprezado, largado para lá, esquecido, abandonado, porque o desprezar tem essas conotações, né? Mas não é assim. Não seria dessa forma. Por quê? O mais vil dos homens na terra, homens no sentido da humanidade, é filho de Deus. E ele ama tanto quanto o outro mais santo. Porque Deus ama da mesma forma o verme na terra, da mesma forma que ele ama o anjo que observa esse verme. Então ele não vai desprezar, ele não vai largar para lá, ele não vai abandonar, claro que não. Então essa aqui a gente entende assim, a do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, não é? Porque ele está na terra, cumpriu a sua parte, fez tudo bonitinho, tudo direitinho, e aí ele parte vitorioso. Ele é esperado com louros na dimensão espiritual, com uma festa na dimensão espiritual. Não é igual aquele que vai para uma batalha, cumpre a sua parte, defende o que tinha que defender, consegue sair vitorioso de lá. Aí vem para casa, o que a família faz? Uma festa. Uma festa para abraçá-lo, para louvá-lo, para homenageá-lo. E é assim como a do justo, quando ela chega na dimensão espiritual. E a do mal como um ser que se despreza. Então, como um ser que se desconsidera. Ele não é considerado como o outro, mas isso aí, em comparação com o outro, a gente quando observa essa estrutura aqui, ó, uma está em comparação com a outra. Numa estrutura linguística, ela está em comparação com a outra. A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, e a do mal como um ser que se despreza. Elas estão em comparação, as duas. Então, nesse sentido, né, é que ele não tem a mesma consideração que o outro tem. É só nesse sentido. Essa palavra despreza está com esse significado. Mas esse mal, ele vai ser amparado, ele vai ser abraçado, ele vai ser tratado com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, porque ele é um irmão querido. Os espíritos superiores não fazem essas diferenças que nós fazemos, eles não têm essas paixões, eles não se aborrecem, eles não ficam magoados. Eles têm compaixão daquele irmão que não está igual a eles. Então é nesse sentido. Por isso jamais vão ser desprezados. Nós não vamos ser desprezados. Quando nós adentrarmos a dimensão espiritual, porque nós não somos justos ainda, nós não vamos ter os louros dos justos, mas nós vamos ter tratamento, amor, carinho, atenção de toda aquela equipe que trabalha, porque também já passou por esse estágio de evolução e sabe o que é. Então, aquele que já sentiu fome, sabe como dói, então ele tem prazer de oferecer um alimento para quem está faminto. Então, é nesse sentido. Por isso que quando a gente lê isso aqui sem estudar, a gente acha, ai, tá vendo, está desprezando. Não, não está. É apenas, em comparação com a outra, ele não tem a mesma consideração. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? A resposta não nos surpreende, né? Os maus ficam satisfeitos de verem
os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz nesse mundo, com os pensamentos que a gente tem, com as negociatas que a gente faz com a dimensão espiritual, com os nossos pensamentos. Quantas pessoas estão sofrendo um processo de obsessão e se comprazem com isso? Muito mais do que a gente imagina. Porque o processo de obsessão, eu estou falando da simples, né? Da obsessão simples. Ele obedece até domingo que vem, vou falar sobre isso. Porque eu adoro falar das coisas que também me afetam muito. E quem não sofre um processo obsessivo de influenciação espiritual e muitas vezes se compraz com ele? E é exatamente assim. Ah, mas isso acontece? Claro que sim. Ora, você tem uma ideia. Você é um espírito inferior, você não é um espírito ainda superior. Então você ainda está sujeito a todas as paixões. Aí você está fazendo uma coisa, ou alguém, por conta de algo que você não gosta, qualquer coisa assim, que não é muito boa, mas é uma reação que você está tendo. É normal essas reações? Claro que é. Somos espíritos inferiores. O ruim é a gente achar que a gente está acima disso, porque não está. Não está. Né? A gente ainda é capaz de coisas que, no ditado popular, até Deus duvida. Ele não duvida não, porque ele nos conhece. Mas, né? Então, é isso que está fazendo. Aí vem aqueles atraídos pelo nosso pensamento para o nosso campo de energia. E começa a insuflar mais coisas. Só que ele está insuflando aquilo que a gente está querendo fazer. Ele está fortalecendo o que a gente está querendo fazer. E quem não gosta de um empurrãozinho, de um estímulo? Quem não gosta de um estímulo? Seja bom ou ruim. Porque na cabeça do outro naquele momento não está sendo ruim, não, está sendo bom. É o que ele quer fazer mesmo. Aí ele deixa. Ele fica feliz, está vendo? Eu não estou sozinho nisso, tem alguém que... mas esse alguém... esse alguém que está ali vai pagar um preço caro, amigo. O preço desse trabalhinho vai ser alto. Porque na hora, se você continuar com esse processo... Primeiro, ele sai da simplicidade e vai para a segunda etapa. Porque o obsessor não é bobo. Ele quer você. Ele quer você para engrossar a fileira dele. Então, o que ele faz? Ele continua. Sutil, bonzinho, uma beleza, um amigo. Dali a pouco, você gosta tanto que você está começando a acreditar no que ele fala. Não, fulano está certo, é isso mesmo. Fazer isso. Aí você já entra na segunda fase da obsessão simples para aquela obsessão que se chama fascinação. Você fica fascinado com as coisas que ele está falando para você. É isso mesmo, ó, é isso que eu penso. É isso que eu penso. E é isso que eu vou fazer. Porque aí ele já começa a entrar mais firmemente no seu campo energético. Aí você fica todo bobo, né? Está tendo uma força e tanto, né? Mas de quem que está vindo a força? É esse que é o problema. Aí você aceita. Aí, sabe, você entra na terceira. Qual é a terceira? Subjugação. Aí, amigo, você já não é mais dono do seu pensamento, não. Aí ele vai pensar por você e você vai executar o que ele quer. É isso que acontece. Tá? Mas, quando chega nesse estágio, passou pelos outros dois. É esse que é o problema. A gente não pode ser tão ingênuo para achar. E depois que você estiver bem comprometido, sim, ele fica com você. Tá? E aí não há desobsessão que tire, não. Sabe por quê? Porque é você que deseja. É você que quer. Você escancarou todas as portas. Ele não entrou à força. Ele entrou porque você convidou. Né? Aí escancarou todas as portas. E depois você vai ficar vivendo ali.
naquela subjugação, naquela situação. Quando você desencarna, quem está ali esperando você? Ele e os comparsas, ele e os amigos. Para que grupo que você vai? Para o dele. Porque você não tem mais força. Você não tem como mais reagir. Eu vou citar aqui, porque eu assisti semana passada, isso passando assim, queria assistir uma coisa interessante no YouTube, uma palestra interessante, aí passou, tinha lá um depoimento de um médico, que tem um canal e ele dá muitas orientações, e parece ser um médico sério, e ele estava até dando um depoimento numa entrevista de pesquisas extrasensoriais e pesquisas de canais assim, sobre uma coisa que ele presenciou. Eu fiquei assim, escutando aquilo, sabendo que aquilo é um fato, que não é uma coisa que não aconteça. Dentro da doutrina a gente aprende que pode acontecer. Ele falou, ele tinha morrido. Ele morreu. A pessoa, o paciente, morreu. Ele nem conhecia muito esse paciente, ele não conhecia. Não era nem assim, né, de tratamento dele e tudo. Mas ele presenciou, primeiro ele escutou um som esquisito. Parecia uns grunhidos, uma coisa esquisita, vindo dali. Ele resolveu examinar de novo, saber se estava morto mesmo, mas estava morto. Estava morto. Ele falou que teve uma sensação assim muito desagradável no momento, porque ele começou a visualizar um retorcimento daquele corpo. Mas isso a gente sabe que ele não estava vendo, ele estava vendo na dupla vista. Ele não estava vendo com os olhos do corpo esse retorcimento do corpo. Porque isso não acontece, o corpo estava morto. Mas ele também não... Como ele deve ser médium e não sabe, talvez, tem uma mediunidade mais ostensiva e não sabe disso, eu nem sei que religião que ele tem, acho que nem é, não tem nada de espiritismo, eu não sei nem se entrou nesse mérito. Mas ele começou a perceber isso. E ele começou a ficar assustado com aquilo ali. De repente, lembra aquela cena de Ghost? Quando morre aquele assassino e tudo, que entra aquelas imagens, ele viu isso acontecer naquele corpo. Ele conta isso, ele viu isso. Olha, eu assisti da falei assim, ainda bem que é um médico, uma pessoa conceituada, uma pessoa digna, não é uma pessoa desconhecida, não, é bem conhecido. E ele falou que ele teve coragem, ele falou, eu tenho coragem de relatar isso, que eu passei por isso. Então eu fiquei pensando, falei assim, olha aí, o que acontece? O comprometimento com espíritos inferiores, é isso que dá. Você fica ali, exposto, você não está emancipado ainda no lugar de você receber espíritos amigos, espíritos bons para fazer a sua retirada do corpo. Quem que vem? Aqueles com os quais você se comprometeu durante a vida. Isso é fato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que Jesus falava mesmo, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Amai os vossos inimigos. Ah, mas isso é impossível. Não é não, porque dentro da doutrina está explicado, amar o inimigo é não lhe desejar mal. E isso a gente pode muito bem fazer. Você não precisa ir lá dar abracinho nele, não. Mas não deseja mal. Não entra nessa sintonia, porque esse pensamento, esse desejo vai te desregrar, vai te atrair espíritos inferiores que vão desorganizar seus fluidos. Olha, o que acontece na dimensão espiritual, ainda bem que a gente nem sabe, porque é algo terrível. A gente não gostaria de ver. Nós vamos seguindo, porque a gente está seguindo, mesmo que na semana que vem a gente já entre em outro assunto, porque tem pouca coisa aqui agora, vai logo terminar, mas não importa, né? A gente vai seguindo os números aqui
das questões do Livro dos Espíritos, porque nós estamos fazendo um estudo sistemático. Mas visitem esse assunto, relações além-túmulo, né, essa parte toda, porque é muito importante dar uma estudadinha em casa. Porque aqui passa, às vezes, muita coisa, né, despercebida, às vezes, de mim também. Né? Então, deem uma estudadinha em casa, estudem Kardec, gente, estuda mesmo. Estuda Kardec imparcialmente. Coloca as imagens, né, desse estudo na cabeça à luz da sua razão, para ver, faz uma análise, porque vale muito a pena. Como nos esclarece, vai nos ajudar e vai nos evitar muita dor e muito sofrimento, aqui ou no além. Muita paz para todos. Continuemos assim, né, estudando e nos esclarecendo.